A palavra de Deus diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto a mim mesmo: por que você está abatido, minha alma, e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir. Cecileia, bom dia. Já Flávia vem, tá? Fica aí, não sai não. Beijo. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar.
sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Olá, bom dia! Bom dia a todos vocês que já estão aqui nesta manhã. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um. Bom dia, Nayara. Bom dia, Jaque. Bom dia, Cirleia, Pastor Marcelo. Julie, seja bem-vinda também. Amém. Deus é bom. A bondade dele e a graça dele mais uma vez se renovou sobre nossas vidas. Não é mesmo? Acordamos com vida. Acordamos com o fôlego de vida dele, do qual ele preparou para cada um de nós. Deus fez esse dia para nós. Um dia lindo, um dia frio. Amo frio. E que nesta manhã você possa meditar nesta palavra do qual nós vamos abordar no dia de hoje. Escolhido de Deus. Você é escolhido do Senhor. Amém? Que você nesta hora feche seus olhos aí onde você está e comece a invocar a presença do Senhor, do Espírito Santo dele, a fim de que ele possa ser a sua companhia no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus, que a sua presença, Senhor, venha ser, Deus, o nosso alimento de dia e de noite. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, repousar em Ti. Repousar, Senhor, em Teus braços, em Sua presença. Que possamos, Senhor, estar na dispensação do Seu Espírito. Seja ministrado por esta palavra.
por esta canção. Porque está batida minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Oh, Espírito Santo, nós, Senhor, decidimos confiar e esperar no Senhor, porque, Senhor, ainda nós o louvaremos, porque daremos a Ti, ó Deus, a todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, a todo o benefício, Senhor, que o Senhor tem nos entregado, que a Sua presença, Papai amado, venha ser, Deus, a melhor delas. Que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, firmes, avantes, Senhor, fundamentados em Ti. E ver, Senhor, que tudo que nós precisamos estar na Sua presença. Que tudo que nós, Senhor, ansiamos estar, Senhor, em Ti. Que nós possamos, Senhor, descansar e depender de Ti. Mesmo que seja perigoso, mesmo que seja, Senhor, algo incerto, mas o Senhor tem um futuro preparado para nós. O Senhor reservou o dia de nós para nós nos levantarmos e seguirmos avante, e de saber que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que nos conduz, o Deus que guia os nossos passos, o Deus que nos faz repousar em segurança, o Deus que nos acolhe debaixo de Suas asas, o Deus que cuida de nós, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos escolheu primeiro, desde o ventre de nossas mães, antes mesmo de vir ao mundo, Tu nos escolhestes, antes mesmo da fundação do mundo, Tu nos escolheu. E que o Senhor venha ser sobre nós nesta manhã. Que a Sua graça e a Sua presença repouse sobre os nossos corações, a fim de que possamos, Deus, ouvir a Sua palavra e que a Sua palavra entre em nossos corações e germine o bom fruto, a fim de que pessoas venham colher esses frutos em nós e essas pessoas venham se alimentar do fruto do qual nós temos produzido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 E eu quero começar nesta manhã te dando uma novidade. Novidade de vida, uma novidade dos céus, que Deus nos escolheu. Primeiro, você é escolhido do Senhor. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse. Antes que Deus formasse céus e terra. Ele já havia nos escolhido. Ele já havia sonhado conosco. Ele já havia nos separado. Ele já havia nos escolhido. E nós somos um povo eleito e separado do Senhor. Você é povo eleito e separado de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João, no capítulo 15, no versículo 16, na parte A. Não foram vocês que me escolheram? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi. Deus, Senhor Jesus, Ele te escolheu primeiro. Antes mesmo que você o escolhesse, Ele já havia te escolhido. E o povo escolhido do Senhor, como somos, uma vez que pertencemos ao nosso Deus, nós temos que nos revestir de bondade, de compaixão, de humildade, de mansidão e paciência. Deus quer que nós tenhamos essas vestes
vestes de alegria, vestes de bondade, de justiça, de espírito de humildade, porque a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que são mansos e humildes de coração, porque eles herdarão os céus. E Deus, queridas, que está aqui nesta manhã, queridos, Esther Santana, que entrou agora nesta manhã, Ele nos escolheu. E ninguém, né? Deus não escolhe, Ele não faz diferença de ninguém. Ele não faz exceção de pessoas. Deus, Ele não escolhe ninguém pelas suas obras. Nós somos alcançados pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós somos agraciados por este amor que o Senhor Deus tem por nós, por aqueles que Ele escolheu, por aqueles que Ele separou antes dele mesmo nascer. E a graça dele nos alcança, e somente pelo sacrifício que isso foi capaz de nos tirar das trevas para a luz. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus nos resgata dos caminhos do qual nós estávamos trilhando, que outrora era trevas, e nos traz de volta para a luz, e nos traz de volta para o lugar do qual Ele nos criou para pertencer, do lugar do qual Ele nos criou para andarmos e estarmos firmes, estabelecidos e fincados nele. Você que está aí, Deus diz a você nesta manhã que você é escolhido dele, que você é importante para ele, que você é como o tesouro dele, que ele esconde, que ele guarda, que ele protege. Você é geração eleita do Senhor, sacerdócio real, você, a sua casa, a sua família, você é nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Esta palavra vai se encontrar, essa afirmação que está sobre as nossas vidas, sobre os filhos de Deus, sobre os escolhidos de Deus. E está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que diz que nós somos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a luz. Uau! Deus te fez eleito, Deus te resgatou do buraco do qual você se encontrava. Deus te tirou das trevas do qual você se encontrava e te colocou em liberdade e te colocou em luz, em caminhos de luz. E para que você anuncie os grandes feitos, as grandes maravilhas que Ele tem feito sobre sua vida, sobre os grandes feitos que Ele colocou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Anunciar as grandezas do que Ele tem feito. Só o fato de acordarmos hoje com vida, só o fato de acordarmos hoje respirando e abrimos os nossos olhos nos primeiros momentos em que nosso corpo está começando a se despertar do sono, já é o fato de estarmos alegres, já é uma grandeza do Senhor que veio sobre as nossas vidas. Deus nos ama tanto que antes de formá-lo no ventre, antes de você ser formado, antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, Ele nos escolheu. Antes mesmo de você nascer, eu o separarei e o designei profeta às nações. Deus
tem um propósito sobre a sua vida. Deus te criou com um propósito. Você é escolhido dele, não só porque você é preferido, não. Não é porque ele só te ama e ele quer te salvar, não. Mas que através da sua vida, Deus já tinha desenhado um futuro, já tinha desenhado uma história para você, do qual você tem que viver, do qual ele sonhou para você designar, fazer e acontecer. Ele te separou desde o ventre da sua mãe. Ele sonhou com você antes mesmo de você nascer. E ele já havia preparado todos os seus dias. E ele já havia preparado toda a sua história. Pessoas como você, que uma vez que entende que ela foi escolhida por Deus, uma vez que ela entende que ela foi sonhada por Deus e que através da vida dela, pessoas vão ser alcançadas, pessoas também vão ser colocadas em liberdade, pessoas também vão ser alcançadas pelo seu propósito de vida, pelo qual o Senhor sonhou para você ser. Ei, eu quero te dizer nesta manhã que Deus sonhou com você e que existem pessoas que estão à sua espera, que existem pessoas que estão a você sair do lugar de onde você se encontra e anunciar os grandes feitos que Ele tem feito por você, a fim de que pessoas sejam impactadas, alcançadas, e sejam libertas, saradas, e sejam colocadas em liberdade através de você, escolhido, povo eleito, povo, nação santa do Senhor, que é você. Existem pessoas que estão à sua espera, e elas não serão alcançadas pela minha vida. Elas serão alcançadas pela sua, porque o Senhor nos sonhou com cada um de nós, e cada um de nós, Ele sonhou, Ele preparou uma história, um chamado para o qual ele designou para você desenvolver, o que Ele deu em suas mãos, o que Ele sonhou para você desde o ventre de sua mãe, quando você ainda estava sendo gerado e ainda não veio a este mundo a existir. Deus já tinha separado para você algo para você desenvolver, algo para você cumprir, como Ele fez aqui. Lá em Jeremias, nessa palavra, antes mesmo de formá-lo no teu ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para sua vida. Deus sonhou com você. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu antes mesmo de você escolher Ele. E você tem que se posicionar em viver esse chamado, em viver essa história, em viver aquilo que Ele sonhou para você fazer. Deus sonhou com cada um de nós e nos escolheu antes mesmo de nós nascermos e nos deu a cada um de nós esse propósito, do qual nós temos que gerar bons frutos. Como diz lá no versículo que eu li primeiro, em Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que o escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Volto a repetir. Pessoas estão à sua espera. Pessoas estão esperando você se posicionar. E se posicionar em Deus a fim de anunciar as grandezas do reino dele. Porque outrora você andava em caminhos de trevas, mas agora Ele te trouxe para a luz. E te designou e te deu um propósito de vida, do qual você tem que gerar os bons frutos, do qual nós temos que ter as características semelhantes a de Jesus Cristo, como eu falei numa live
é a noite referente à humildade, que devemos aprender a ser humildes como Jesus, em ser semelhante a Jesus, que possamos desenvolver essas características que Jesus Cristo veio no mundo e nos mostrou que Ele é: amigo, compassivo, bondoso, humildade, compaixão, mansidão, amabilidade. Nós temos um propósito de vida do qual nós temos que brilhar. Brilhe a luz que há em ti. Brilhe a luz que Deus depositou sobre o seu coração. E anunciar esta boa palavra. Esse é o nosso propósito de vida. Gerar bons frutos. E fazer com que esses frutos não se percam. Ter as características, ser semelhante, buscar incessantemente ser semelhante a Jesus. Brilhar a luz que há em nós e anunciar as suas boas novas. Deus te escolheu. Deus tem um propósito para a sua vida, do qual você tem que se posicionar a fim de viver tudo aquilo que Ele sonhou para ti. E como eu falei, existem pessoas à sua espera aguardando você chegar, sabia? Aguardando você chegar e compartilhar suas experiências e compartilhar os grandes feitos que o Senhor tem feito por você. E através disso, essas pessoas serão libertas, essas pessoas serão encontradas, essas pessoas também serão escolhidas de Deus. Essas pessoas também serão o povo eleito, a geração eleita, o sacerdócio real e o povo exclusivo de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã que muitas pessoas, elas têm se posicionado em dar frutos ruins, em frutos que aparentemente por fora são bonitos, por fora eles são apetitosos, mas que por dentro eles estão estragados, eles estão apodrecidos. Muitos têm mostrado frutos de aparência. Muitos têm vivido uma vida baseada de mentiras, de aparências de maldade, de raiva, de falta de amor com o próximo, de compaixão, falta de compaixão, às vezes até por si mesmo e para o próximo. Pessoas que não procuram exercer amor nem por elas mesmas. E como eu já falei numa das lives, se você não se ama e você não cuida de você mesmo, como você vai amar um próximo? Como você vai dar amor e cuidar de alguém? Muitas vezes, essas pessoas, muitos têm vivido uma vida baseada em ódio, em raiva, em disputas, em rivalidades, em dizer que é melhor do que o outro não é bom, que o outro é ruim. Muitos têm vivido no orgulho, na maledicência e nas calúnias, caluniando uns aos outros. Gente que muitas vezes ela se auto-amaldiçoa e elas nem sabem. Pessoas que geralmente que vivem se maldizendo, que vivem se auto-reclamando e caluniando umas às outras, ela acaba se amaldiçoando sem querer e ela nem vê. Portanto, repetir palavras de maldição. E tem muitas palavras que às vezes acho que a gente fala e pronuncia, a gente nem se dá conta de quando se amaldiçoa. E muitas vezes a gente dizer, o dinheiro nunca dá para as contas, o dinheiro nunca dá para as nossas despesas. A saúde
Nunca se estabiliza. Quando eu melhoro de uma coisa, vem outra coisa. Quando eu saio de uma gripe, vem a dor nas costas. E pessoas que muitas vezes elas não têm uma estabilidade emocional. Um relacionamento, e aí ela vai falar, meu relacionamento nunca dá certo. Meu relacionamento, sempre os meus... Nunca tive sorte com namorado, com namorada. Nunca funciona. E às vezes é até a fé dela. A fé que está sempre baixa. Não tenho fé. Tô meio assim hoje. Não estou acreditando muito não. Palavras que pronunciamos e muitas vezes não nos damos conta que elas estão atraindo maldição para as nossas vidas. Normalmente essas pessoas, elas pronunciam palavras que elas concluem que seus problemas fazem parte da vida dela. Elas falam assim tão na simplicidade que isso já faz parte da vida dela, do cotidiano dela. Mas será que é mesmo isso? Será que isso faz parte mesmo das nossas vidas? Uma vez que Deus nos escolheu e nos separou e nos deu uma vida do qual Ele sonhou, será que isso realmente vai fazer parte de nós? Ou será que essas pessoas elas estão se amaldiçoando e elas nem estão vendo isso? Por se tornar uma coisa cotidiana, por se tornar uma coisa diária na vida delas, de só se reclamar e se maldizer. Ou elas estão se amaldiçoando umas às outras. Elas estão amaldiçoando um escolhido, um ungido, um separado de Deus. Uma vez que somos eu e você dele. E ele nos escolheu. Deus nos ama, queridas. Deus nos ama e Ele tem ciúmes. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele nos ama. Ele cuida de nós e Ele tem ciúmes de nós. E nós somos a menina dos olhos do Senhor. E eu quero te dizer que a partir do momento que alguém toca no ungido do Senhor, a partir do momento que alguém toca no escolhido de Deus, no escolhido do Senhor, que é você, a partir do momento que alguém toca em você, escolhido de Deus, alguém que tem uma aliança com Deus, do tipo de Abraão, né? E Abraão, ele tinha uma aliança com Deus. Abraão, foi escolhido pelo Senhor para ser pai de nações. Os seus descendentes seriam como as estrelas dos céus, como Deus o prometeu. Ou seja, de vida, né? A partir do momento que se toca em alguém que tem uma aliança com Deus, se toca na menina dos olhos de Deus. Não importa. Muitas vezes, se alguém tocou em você por ignorância ou por causa de mentiras, de fake news que lançam por aí a respeito de você, por fofocas, rumores ou por mal entendido, não importa se foi inconsciente ou não. Quem toca ou fala ou prejudica de qualquer maneira você, escolhido de Deus, que somos nós, vai dar conta de tudo isso com Deus. Deus vai cuidar de quem se levanta para vir atrás de nós. Quem se levanta para dizer que somos o que não somos. Deus se levantará porque ele te escolheu. Você é chamado, você é separado, você é ungido do Senhor. Deus te ama e Ele tem ciúmes de você. E se porventura pessoas que se levantam para falar sobre sua vida, contra a sua vida, e é mentira, às vezes por mentira, às vezes por fofoca, às vezes por rumores ou mal entendidos,
Não importa se ela está fazendo consciente ou não. Deus vai cobrar dela. Deus vai cuidar dela. Essas pessoas vão ter que se entender com Deus, uma vez que elas se levantaram para trocar em você. A palavra de Deus vai nos relatar lá em Gênesis, no capítulo 20. E ele vai nos contar a história de um rei, Abimeleque. E um rei que habitava nas terras de Gerar naquela época, um rei filisteu. E lá no capítulo 20 de Gênesis, ele vai nos dizer a sua história. E da sua casa. Lá eles vai nos dizer que esse rei viu Sara. E Sara era uma mulher muito formosa, muito bonita. Sara, mulher de Abraão. E quando este rei tomou Sara para si, Abraão ele tinha falado para o rei Abimeleque que Sara era sua irmã. E o rei, né, claro que ele não viu mal algum. Obviamente ele não viu que teria problema ele ficar com a irmã de Abraão. E foi quando ele pegou a Sara e levou para o seu harém. E aí nós vemos que logo depois que ele fez isso, logo depois que ele tomou Sara para si, Deus vai falar que uma praga se instalou num palácio. E todo mundo do palácio ficou estéril. Deus, então, né, apareceu em sonho para Abimeleque, para o rei Abimeleque. E o alertou que se ele não devolvesse Sara, além da praga se propagar, ele e a sua família seria morta. Todos iriam morrer. E não era só isso. Além dele devolver Sara, ele teria que pedir a Abraão para orar por ele. Abimeleque, né, no sonho, respondeu ao Senhor, a Deus, dizendo que Abraão tinha enganado. Senhor, mas Abraão me enganou. Ele disse que Sara era sua irmã. Por isso eu trouxe ela para o meu harém. E e aí ele perguntou ao Senhor, será que o Senhor me puniria a uma nação justa por causa disso? É como eu falei, pessoas que se levantarem contra você, elas consciente ou não, se foi através de fofoca, mentira ou mal entendido ou não, elas vão dar conta com o Senhor. Deus vai cobrar delas. Deus vai cuidar delas. Como Deus cuidou aqui de rei Abimeleque. Porque Deus é justo. Ele não iria matar aquelas pessoas. Mas veio a praga sobre o palácio e deixou todas aquelas pessoas estéreis. Mas para que aquelas pessoas não ficassem só estéreis e morressem, Deus apareceu em Abimeleque em sonho e fez assim. Olha, devolve Sara, esta mulher é casada. E aí foi quando Deus apareceu para ele em sonho a fim de não punir a todos. Mas Deus esteve com ele. Deus foi lá e se entendeu com ele. Assim será pessoas que levantar contra você, a fim de querer te caluniar, te julgar, a fim de querer vir contra você, escolhido e ungido, separado do Senhor. E a gente vai observar que o interessante é que Deus disse a Abimeleque justamente por isso. Por ele não deixar Abimeleque tocar em Sara, ou seja, o rei tinha levado ela para o harém, né, como eu falei, mas Deus não permitiu que ele tocasse em Sara, senão certamente todos que estavam ali morreriam.
depois que Abimeleque devolveu Sara a Abraão, ele pediu para Abraão que orasse por ele. E tendo ciência que ele estava lidando naquele momento com uma pessoa extremamente importante para Deus, Abimeleque sabia quem era Abraão, ungido, escolhido, separado de Deus. E por ele ver que Deus cuidava tanto de Abraão, que Abraão era extremamente importante para Deus, que Abraão era a menina dos olhos de Deus, ele tomou as ovelhas, as vacas, os servos e as servas e deu de presente para Abraão, para compensar todo o constrangimento que ele havia causado a ele. Então, o que nós vamos aprender com isso hoje, nesta manhã? Nós aprendemos que quando alguém toca em você, escolhido de Deus, eu e você, que temos uma aliança com o Senhor, quando este alguém toca, consciente ou não, além dele se entender com Deus, e Deus viesse entender com ele, essas pessoas elas vão vir até você para pedir oração. Essas pessoas vão vir até você para pedir oração, para pedir perdão e ainda para compensar o mal que essas pessoas fizeram contra você, para o mal que essas pessoas disseram contra a sua vida, para o mal que esses adversários vieram contra você. Elas vão ter que, para compensar isso, elas vão ter que vir a mim e você, escolhidos de Deus, menino nos olhos do Senhor. Elas vão ter que ainda te abençoar. Além delas serem, passarem pelo juízo de Deus, elas vão ter que te pedir perdão, elas vão te pedir oração e ainda, para compensar a mim e a você, elas vão ter que te abençoar, como Abimeleque abençoou Abraão com ovelhas e vacas, servos e servas. Que nessas manhãs nós venhamos entender que nós fomos escolhidos por Deus. Que nesta manhã você venha entender que você é escolhido do Senhor, escolhida de Deus. E Deus nos escolheu para nós darmos bons frutos, para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, para sermos luz em meio às trevas e para nos levantarmos como profetas, para anunciar a sua boa nova. E nós entendermos que não se toca, não se fala, não se atrapalha, não se condena e não se põe o dedo para um escolhido de Deus, pois quem faz isso faz contra o próprio Deus. Porque se uma vez que Deus nos escolheu, uma vez que você é escolhido do Senhor, Deus não vai deixar impune aqueles que vierem contra ti. Deus não vai deixar impune aqueles que se levantarem com vocês, com fofocas, com calúnias, com mal entendidos, consciente ou não consciente, que é verdade ou não. Deus vai entrar em juízo contra essas pessoas, do qual se levantaram contra você, do qual tem dito mentiras ao seu respeito. Ele fará a justiça dele. Essas pessoas que se levantaram contra você, ou porventura se levantarão, elas vão estar se levantando contra o próprio Deus, porque você é escolhido dele, porque você é filho dele, porque você é separado do Senhor e você tem uma aliança com Deus. Mais um exemplo que a Bíblia nos dá é sobre Noé. Sobre o filho de Noé, que expôs a nudez do seu pai. E o filho de Noé, ele foi amaldiçoado. E toda a sua não só a sua vida, mas toda a sua descendência.
Nós temos, queridos, como eu e você somos escolhidos do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos levantamos contra um com os outros, porque todos nós somos separados do Senhor, todos nós somos escolhidos por Deus, e uma vez que nós nos levantamos contra um filho de Deus, contra um ungido do Senhor, contra um aliançado com Deus, nós vamos estar atraindo maldição para as nossas vidas. E não só para nossas vidas, mas para toda a nossa descendência. E a palavra de Deus fala que o mal, ele se pendura para a primeira, segunda e terceira geração. Que nós tenhamos muito cuidado e sabemos que nós não podemos tocar no ungido do Senhor. Eu não posso tocar em você, eu não posso te caluniar, eu não posso dizer mentiras ao seu respeito, porque eu estarei indo contra o meu próprio Deus. E nós sabemos que Noé errou, se embebedando na vinha. Ele errou sim. Abraão errou omitindo para o rei Abimeleque que Sara, sua irmã, na realidade era sua esposa. Todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós. Mas quando nós, escolhidos do Senhor, erramos, é com Deus que nós vamos lidar. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós vamos tratar com Deus. Deus é quem vai lidar conosco. Não cabe a nós querer julgar ninguém. Não cabe a nós querer falar de fulano, de ciclano, caluniar, mentir, deturbar a imagem das pessoas. Não cabe a nós. Cabe ao nosso Senhor. Quando nós erramos, quando nós pecamos, assim como Noé se embebedou na vinha, ele errou, mas Deus que iria lidar com ele. Não seu filho, que foi lá e expôs a nudez do seu pai. E atraiu maldição para a vida dele. Abraão errou sim, em omitir que Sara era sua esposa ao invés de sua irmã. Mas é Deus quem vai lidar com ele. Então entenda que nós erramos. E se nós posicionarmos contra as pessoas que erramos, nós vamos atrair maldição para nossas vidas. Uma vez que quando nós erramos, Deus é quem cuida de nós. Então, se nós vimos um servo do Senhor, se nós vimos um escolhido de Deus, errar, pecar, que nós não venhamos expor o pecado dessas pessoas. Que nós não venhamos expor os erros dessas pessoas a quem não pode ajudá-los. Mas sim, que nós possamos levar essa situação a quem pode ajudar essa pessoa. A esse escolhido e ungido de Deus. E deixar que Deus lide com ele. E deixar que Deus julgue o pecado do qual essa pessoa cometeu. A nossa parte e a sua parte é nada mais de ajudar. Nada mais além disso. Então, nós temos que entender nesta manhã que você é um escolhido, um ungido de Deus. Que você tem uma aliança com Ele. E que você é a menina dos olhos do Senhor. E que Ele te ama, e que Ele tem ciúmes de você. E que outrora, se alguém vier sobre ti, se levantar sobre ti, Ele vai estar se levantando contra o próprio Deus. Você é o tesouro do Senhor, do qual Ele tem guardado, do qual Ele tem cuidado, do qual Ele tem guardado as 7 chaves. Ele tem ciúmes de você, e Ele zela por você. Que você se posicione nesta manhã com vestes de profunda compaixão, de bondade, de humildade e de mansidão e de paciência. E deixe Deus tratar daqueles que se levantaram contra ti. Deixe
Entregue ele nas mãos do Senhor, que ele vai tratar com cada um deles. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos, no capítulo 8, 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. Amém? Essa é uma boa palavra. Quem se levantará contra você e contra mim e Deus não vai nos justificar? Quem se levantar com calúnias, com mentiras, com fake news por aí, contra o nosso respeito, e Deus não julgará e isso ficará impune? Não, Deus julga toda causa que se levanta contra nós com injustiça. Se vieram com injustiça sobre sua vida, se vieram se levantar contra você, se vieram dizer que você é algo e você não é, se vieram dizer que você é mentiroso, que você é falsificador, que você é caluniador, que você é alguém fraudulento, consciente ou não disso, Deus vai requerer deles justiça. Estão se levantando contra o próprio Deus. O ungido, o escolhido, separado do Senhor. Você é escolhido de Deus. E nenhum mal, e nenhuma acusação que se levantar contra você, Deus vai te justificar diante de todos aqueles que se levantaram contra você. Filho de Sião, filhos, herdeiros do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Deus te escolheu antes que você nascesse, antes da criação. Deus te ungiu, Deus te separou, Deus te escolheu. Deus te escolheu antes mesmo de você escolher Ele. Então Ele te ama, Ele te quer. Você é menina dos olhos de Deus. Tu és a nação eleita, a nação sacerdócio real, nação santa, povo escolhido dele, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a luz. Ei, nenhuma condenação há sobre você. Nenhuma acusação que se levantou contra a sua vida, Deus vai deixar impune. Ele vai te justificar em cada uma delas. Deus vai te justificar em cada uma delas. Em cada levante que se levantou sobre a sua vida nesta noite. Neste dia, Deus vai te justificar. E que você permaneça no Senhor. Que você se veja como um escolhido de Deus. Que você se veja nesta manhã que você é um servo aliançado no Senhor. Que Deus tem uma aliança com você. Que Ele sonhou com você antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você querer vir ao mundo. Antes mesmo de você existir neste mundo. Deus já havia sonhado com você. Deus já havia planejado os seus dias, a sua história, o seu chamado. Aquilo que Ele confiou para você. Então, não permita que mentiras ou enganos que porventura vieram sobre você para dizer que você não tem a marca de Deus, para dizer que você não é escolhido dele. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo começo para a sua vida. E é como eu falei, Deus sonhou contigo antes mesmo de você nascer. E Deus planejou todos os seus dias aqui na terra. Você é escolhido dele, ungido e separado do Senhor. Ele te entregou algo em suas mãos que só você pode fazer, que só você pode fazer acontecer. E existem pessoas à sua espera, pessoas que estão aguardando você chegar para colocá-las em liberdade, para falar para elas: ei, você é escolhida do Senhor, ei, você é um povo eleito, ei, você é separado, ungido do Senhor, ei, você é geração eleita, povo exclusivo dele, você é menina dos olhos dele, ei, você, se porventura vier contra ti
Como diz a palavra de ontem, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ei, se vier contra você, irá estar vindo também contra o meu Deus. Está vindo contra o meu Deus. E ele me justificará, e ele te justificará. Através de você, através dos seus bons frutos, pessoas virão à sua árvore para comer dos bons frutos que você dará. Você, a palavra de Deus nos diz, lá no início, quando eu li, em Evangelho de João, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem fruto, que esse fruto não se perca. Que você se posicione em Deus como filho e escolhido dele que você é. E que você dê bons frutos. E que você dê frutos do qual pessoas virão à sua árvore para comer. E esses frutos, eles não vão se perder. E se porventura que você vierem contra você, vierem te caluniar e dizer aquilo que você não é, e dizer fake news a respeito da sua vida, que você se vista com vestes de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. E deixe que Deus irá tratar com cada um deles. E deixe que Deus irá ter com juízo com cada um que se levantou contra você, ungido, escolhido, separado do Senhor. E como diz a palavra, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Fica com esta palavra. O Senhor é quem te justifica diante de todas as acusações que vieram sobre a sua vida. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus sonhou com você e Ele quer que você se posicione nele a fim de que Ele possa cumprir toda a boa obra que Ele começou em sua vida. Como diz esses dias, nós estamos em construção. Nós estamos em construção e a cada dia Deus aperfeiçoa a obra dele em nós. Que você se posicione e você se traz essa identidade de filho de Deus para você. E que você é ungido, separado, meninas dos olhos do Senhor. E que nenhum mal prevalecerá contra a sua vida. E que nenhum mal vai frutificar sobre a sua vida, porque Ele é quem te justifica. Ele é quem te justifica diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos, que porventura são seus próprios de casa, que porventura são seus filhos, que porventura são seus pais, que porventura são seus irmãos, que porventura são sua mãe, seu pai, porventura é o seu marido, é sua esposa que tem se levantado contra ti. Deixe nas mãos do Senhor, que Deus cuidará de você. Porventura são amigos que dizem ser amigos, mas não são. Mas deixe nas mãos do Senhor, que Deus vai justificar você em cada uma das acusações que vieram contra a sua vida. Porque assim como Ele fez com Noé, assim como Ele fez com Abraão, assim será sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esteja com esta boa palavra no seu coração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, a fim de que esta palavra frutifique em nós e gere vida em nós. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade e a sua justiça e misericórdia se renovou mais um dia sobre as nossas vidas. E nós, Pai, estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor diz que somos o seu povo, que somos o sacerdócio real, que somos, Senhor, a nação santa, que somos, Senhor, o seu povo exclusivo, e que Deus, o Senhor é conosco, e que nenhum mal que se levantou contra nós prevalecerá, e que nenhum adversário que se levantou contra nós irá, Senhor, ficar impune, e o Senhor vai nos justificar em cada mal que se levantou contra nós. E nós cremos nesta boa palavra, que o Senhor venha nos levantar e nos fortalecer em Ti, a fim de nós nos posicionarmos para anunciar a sua boa nova e a sua boa palavra. Amém?
esteja conosco com esta palavra no seu coração, a fim de que ela produza frutos. Amém? Tenha um bom dia, tenha um bom sábado, tenha um bom final de semana. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau, até logo.